Muito bem, muito bem. É o seguinte, pessoal, quero falar com vocês hoje ainda sobre movimento circular uniforme, dessas engrenagens, desse disco e desse pedal de bicicleta aqui, tá? São alguns detalhes que vai ser necessário, daqui a pouco a gente vai resolver duas questões do vestibular do SIS que cai olha só, todos os anos tá caindo questões do SIS, tá? Sobre movimento circular uniforme. Então, a gente tem que aprender bem isso aqui, tá? Aí é o seguinte, olha só, vamos pegar aqui essa ideia de engrenagem, né? Vamos pegar essa ideia de engrenagem. Pessoal, toda vez que você vê, provavelmente alguma dessas vai cair. Olha só, toda vez que você vê. Ah, tá, vamos pensar nas nossas aulas, né, nós vimos o seguinte, que o movimento circular uniforme, a gente tem duas equações para ele, né? A gente falou sobre a velocidade linear, certo? A velocidade linear é aquela que é assim, ó, v 2πr dividido por t, né? Pô, não ficou legal aqui não, ó. Ficou legal aqui não. Deixa eu colocar ela para cá, para esse outro lado. Nós vimos duas ideias sobre movimento circular uniforme. Veja bem, a gente viu sobre velocidade linear, velocidade linear. A velocidade linear pode ser dada assim. Lembrando que o movimento circular uniforme, nós já debatemos isso, né? Que é o seguinte, que é o período é o inverso da frequência, certo? Ou, né, a frequência é o inverso do período, tá? Só para a gente lembrar que o período... O que é o período mesmo, Márcio? Fala aí, Márcio, o que é o período mesmo? O período é o tempo que se dá em uma rotação. Perfeito. Então, é o tempo que a pessoa leva para percorrer, para dar uma volta, uma rotação. Olha o que o Márcio falou. Apenas uma volta, né? O período ele é o tempo necessário para que uma pessoa dê uma volta, tá? Uma só uma. E a frequência é o número de voltas por intervalo de tempo, né? Por exemplo, você começa a circular ali naquela bola, né? Corre, corre, corre em forma circular e você marca. Bom, eu dei aí, sei lá, tantas voltas, né? 20 voltas em 2 horas, por exemplo. Né? Então, esse é um exemplo de frequência. Tá? Então, a velocidade linear, a gente pode escrever ela assim, ó. Só para a gente lembrar, né, que o comprimento de uma circunferência é 2πr, né? A gente parte dessa ideia, tá? Então, aqui vai ficar 2πr vezes f, né? Ou, como f é o inverso de t, a gente pode escrever assim, velocidade é 2π raio da circunferência dividido pelo período. Então, ela pode ser escrita assim ou assim, tá? O outro conceito que a gente tem também é sobre velocidade angular, certo? Sobre velocidade angular. Professor, qual é a diferença da linear para angular? A linear, meus queridos, a linear é aquela que vai aqui, ó, que é tangente aqui à borda. Né? Então, ou seja, a pessoa ela vai correr aqui na borda, por isso que ela é chamada de velocidade linear. E a angular? A angular ela vai medir o ângulo, né? Por exemplo, aqui a pessoa sai desse ponto e vai para cá, ó. Tá? Então aqui vai ter um ângulo, certo? Um ângulozinho aí. Esse ângulo normalmente chama de θ, né? Então a velocidade angular, a gente escreve a velocidade angular com esse ômega, né? Esse ômegazinho aqui. Vai ser quem? 2π, 2πf, né? Pode escrever assim, ou ômega é 2π sobre o período. Por quê, professor? Porque o f é 1 sobre t. Então a gente pode escrever ele assim. Então a velocidade angular é esse cara aqui. Pessoal, a aula é de vocês. Qualquer dúvida, tá bom? Qualquer dúvida é só parar e perguntar, tá? Aqui a dinâmica vai funcionar assim, tá bom? Então a gente viu essas quatro equações.
Então, a velocidade linear, ela vai medir o tamanho da borda, o tamanho da linha ali que percorre a borda, né? Tá? E a velocidade angular vai medir o ângulo, tá bom? Então, ela vai medir esse cara aqui, ó, tá? O ângulo. Agora eu quero partir de uma ideia da seguinte forma aqui, ó. Olha só. Pessoal, quando você tiver engrenagens, uma conexão, uma conectada na outra, assim, ó, veja bem, se por acaso essa engrenagem maior, ela girar no sentido horário, pensa aí um pouco aí, vamos lá. Se ela girar no sentido horário, a engrenagem menor, ela vai girar no sentido horário ou anti-horário? Anti-horário. Vai virar anti-horário aqui, ó. Vai virar para cá, ó. Todo mundo concorda com essa definição aqui, ó? É como se você pegasse, né, a catraca, né, da bicicleta e fosse, né? Você vai fazendo assim, ó. Tá? Então, uma vai girar no sentido horário e a outra vai girar no sentido horário. Claro, se ela for uma no sentido anti-horário, a outra vai girar no sentido horário, tá? Então, é esse esquema aí que sobre a conexão de duas engrenagens, né? É tipo uma catraca de bicicleta, certo? Outra ideia que eu quero passar para vocês é essa daqui, ó. Deixa eu apagar esses desenhos aqui. Vamos lá. Essa ideia aqui, cadê? Deixa eu apagar aqui. Ela é assim, ó. Isso aqui a gente tem que ter bastante cuidado com ela, que é perigoso. Olha só, fazer um círculozão aqui, vai fazer bem aqui no meio. Duas ideias são importantes para você entender sobre o movimento circular uniforme. Vamos pensar o seguinte. Você tem, tipo aqui, ó, um raio, certo? E eu vou colocar um círculozinho menor aqui no centro. Círculozinho menorzinho aqui, ó. Bem piquichichito. Um azul e outro de vermelho. Esse cara aqui é o nosso raio, ó. Certo? Nosso raio. Vamos pensar da seguinte forma. Vamos supor que existe aqui uma pessoa, né? São duas praças circulares, por exemplo. Uma que vai percorrer a bordinha aqui, ó. Vai percorrer o círculo menor e a outra vai percorrer o círculo maior, tá? Vamos supor que esse ponto aqui de verde é o A e esse outro ponto aqui de verde aqui em cima é o B. Olha só, vamos pensar o seguinte, vamos avaliar as velocidades lineares, tá? Vamos avaliar as velocidades lineares. Por exemplo, essa daqui vai ser a velocidade linear de B e aqui vai ser a velocidade linear de A, certo? Olha só, vamos pensar o seguinte, se uma pessoa, vamos supor que eles vão disputar uma corrida, tá? Vamos supor que vão disputar uma corrida. E ambos, um sai do ponto A e o outro sai no ponto B, eles vão correr aqui no sentido horário. Vão percorrer no sentido horário. A minha pergunta para vocês é a seguinte: se o cara vai percorrer aqui no sentido horário e esse aqui também, se eles percorrerem com a mesma velocidade, quem que vocês acham que vai completar a volta primeiro? O A ou o B? Circunferência menor. A circunferência menor. Então, esse cara que está na circunferência menor, ela vai completar rapidão aqui, ó. Acabou. E esse cara aqui de cima, não. Ele vai ter que percorrer uma volta muito grande. Certo? Então, agora é o seguinte. Eu quero... Olha só a minha proposta. Eu quero que o tempo de percurso do A, o tempo
Eu quero que o A e o B cheguem junto ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo do ponto onde eles saíram. Por exemplo, o A saiu do ponto A, deu uma volta completa e chegou no ponto A. O B saiu do ponto A, deu uma volta completa e saiu do. Aliás, o B sai do ponto B, deu a volta completa e chega no ponto B. Tá, eu quero que o tempo de A, eu quero que o tempo dos dois, para dar a volta completa, sejam iguais. Eu quero que o tempo sejam iguais. O que é que tem que acontecer no problema? A velocidade de B tem que ser maior que de A. Perfeito, perfeito. A velocidade de B, ela tem que ser maior que a velocidade de A. Certo? Porque esse cara aqui, ó, ele, né, até injusto. Imagina que duas pessoas correndo, uma num círculo menor, outra maior. Esse cara aqui, o B, ele tem que correr com uma velocidade muito alta para andar tudo isso aqui, ó. Enquanto o A não, rapidão aqui, ó, né? Então, esse tipo de questão, ele sempre está no vestibular. Por exemplo, o que que a gente pode ver, o que que a gente pode enxergar desse tipo de questão? Relógio de ponteiro. Deixa eu colocar aqui uma questão, um probleminha para a gente avaliar. Por exemplo, meus queridos, eu vou pegar aqui o nosso conhecido relógio. O nosso conhecidíssimo relógio. O que que a gente percebe aqui, ó? Esse cara aqui, o de vermelho aqui, ele é o ponteiro das horas, certo? O preto aqui, ó, ele é o ponteiro dos minutos. E esse pequenininho aqui, o mais fininho aqui, é o ponteiro dos segundos, né? Olha aí o Augusto, esse Augusto é muito safado. Olha, tá de Lula hoje, ó. Esse Augusto. Rapaz, vão te bloquear no Google Meet, Augusto. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Olha só, vamos supor que eu queira, né? Vamos supor aqui, ó, que eu queira percorrer o mesmo tempo o ponteiro da hora e o ponteiro dos minutos. Para que isso aconteça, para que os dois cheguem ao mesmo tempo no ponto de saída, a velocidade, pessoal, essa velocidade aqui, a gente está falando de velocidade linear, certo? A gente está falando de velocidade linear, tá? Nos ponteiros dos relógios, olha só, ponteiro dos relógios. Como esse ponteiro das horas ele é menor do que o ponteiro dos minutos, então a gente diz que o ponteiro dos minutos tem a velocidade linear maior que a velocidade linear do ponteiro das horas. Certo? Por quê, professor? Porque o raio dele é maior. Certo? Então, a gente percebe isso usando a equação. Por exemplo, ó, velocidade, né, é 2πr vezes f. Como o ponteiro dos minutos tem um raio maior, então a velocidade linear é maior. Certo? Por quê? Porque ele é diretamente proporcional. Tá? A velocidade é diretamente proporcional ao raio. Então, se ele tem um raio maior, ele vai ter uma velocidade maior. Certo? Então, o esquema que eu mostrei para vocês, por exemplo, esse cara aqui, ó, sobre do disco, né? Deixa eu finalizar isso aqui, sobre aqui o disco, ó, o que é que a gente pode tirar de informação, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui uma cor que dê para ver. Não sei se vocês tinham isso na casa de vocês, mas, por exemplo, vamos supor que você coloque um bonequinho nesse ponto aqui amarelinho, ó. Tá, você coloca um bonequinho aqui. Um bonequinho aqui nesse ponto amarelinho. E aí você coloca aqui na borda, tipo por aqui assim, ó, na borda, um outro bonequinho, sei lá, um carrinho aqui, ó.
Você coloca um carrinho aqui, certo? Aqui nesse ponto. Na hora que esse cara aqui começar a girar, provavelmente esse carrinho aqui ele vai sair pela tangente aqui, ó. Certo? Provavelmente esse carrinho ele vai cair aqui, ele vai sair pela tangente, vai cair. Tudo bem? Por quê? Porque a velocidade linear do carrinho é maior que a velocidade linear do bonequinho que fica aqui no centro. Tudo bem? Então, isso aqui pode ocorrer nos problemas, pode cair um problema desse no SIS de vocês. Outra ideia também, olha só, o problema do pedal aqui da bike. Problema do pedal da bike. Deixa eu colocar aqui. Ó, então, do pedal da bike. A velocidade da catraca, não é catraca, isso aqui é estrela, né? Isso aqui é o estrelão, tá? Se esse pedal ele está, quando você pedala na bike no sentido, por exemplo, horário, tá? Provavelmente esse cara aqui também ele vai ir no sentido também horário. O que a gente pode afirmar? Vamos supor que esse cara aqui seja o pedal, né? Eu não encontrei outra figurinha que tem aqui o pedal, mas bem aqui o pedal, aqui é o estrelão, ou a catraca, né? A gente pode afirmar o seguinte, que a velocidade do pedal, tá, é maior que a velocidade da catraca. Certo? Por quê? Por causa do raio. O raio da catraca é menor do que o raio do pedal. Então, a velocidade linear do pedal é maior. Agora, meus queridos, é o seguinte, e a velocidade angular? E a velocidade angular? Vamos avaliar esse esquema aqui, ó. Vamos avaliar esse esqueminha aqui. Deixa eu colocar aqui um negócio aqui, bem aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um raio maior e aqui eu tenho um raio menor, certo? A minha pergunta é o seguinte, sobre a velocidade angular. O qual tem maior velocidade angular? O bonequinho ou o carrinho? O que vocês acham? O bonequinho. O boneco. Por que o bonequinho? Porque ele. O espaço que ele tem que percorrer é menor em relação ao do carrinho. Olha só, veja bem. Você tem que avaliar como é a velocidade angular. Vocês têm que avaliar o quê? O ângulo. O ângulo. O ângulo. Certo? Você tem que avaliar o ângulo. Agora eu vou te colocar um transferidor, só para tu avaliar aqui. Transferidor. Deixa eu encontrar aqui um transferidor. Tá aqui um transferidorzão. Só para tu ter a noção de como é que funciona a velocidade angular. Eu vou te colocar uma situação. Olha só. Tá aqui o nosso, diminui um pouquinho aqui. Beleza, tá aqui o nosso transferidor. Eu vou fazer aqui duas linhas para vocês. Ó. Eu vou fazer uma aqui, a gente com o sentido anti-horário, né? Pô, isso aqui não ficou legal, não. Ficou aqui para baixo. Peraí. Deixa eu girar esse cara aqui. Girar ele aqui vai ficar show de bola para você entender legal. Vou colocar uma situação assim para vocês. Presta atenção. Vocês vão já entender onde é que está a velocidade angular. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui no 70. Vou colocar no 70 e vou colocar no 30 aqui, ó. Tá? Esses dois aqui. Aí eu vou fazer bem no meio, um outro círculozinho. Outro círculo.
Olha só, cara, o que, que vai acontecer. Vamos supor, olha só. Aqui o ponto verde é o ponto A. O pontinho verde lá de cima é o ponto B. O ponto B, ele vai caminhar sobre a linha vermelha. Sobre a linha vermelha. Vai caminhar até aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de B'. E o ponto A, ele vai caminhar aqui, ó. Vou colocar assim, linha verde aqui. Vai caminhar sobre a linha verde. E ele vai chegar até aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Vou chamar esse cara aqui de A'. Certo? Aí a minha pergunta é o seguinte. Olha só. Qual é o ângulo formado pelo segmento B'? Qual é o ângulo? Quantos graus tem de B? 30 graus, eu não tô conseguindo enxergar direito. 30, né? Então aqui daqui para cá tem 10, 20, 30. Porque eu marquei aqui no 70 e no 30. Então, de 70 para 30, tem aqui 30, né? Aqui, peraí, vamos ver. Não tá errado aqui, ó. Aqui tem 10, 20, 30, 40, né? Certo? Então, de B para B' tem 40 graus. Tudo bem? Aí a outra pergunta é: qual é o ângulo formado de A até a linha? Qual é o ângulo? 40. 40 graus. Aí eu volto a minha pergunta para vocês. Volto a minha pergunta para vocês no disco. No disco de vinil. Ó. Opa, bugou aqui. Espera aí. Já. Aí eu volto a minha pergunta para vocês. Sobre a velocidade angular do carrinho e do bonequinho. Se o carrinho sair do ponto A, aliás, do ponto B, e chegar ao ponto B', o carrinho, tá? E se o menino sair, o bonequinho sair do ponto A' e chegar ao ponto B', qual é o ângulo formado entre B e B'? Qual é o ângulo formado nessa situação aqui? Aqui, ó. Teta. Concorda? Teta. É teta, o ângulo. Qual é o ângulo formado entre A... Aliás, aqui é a linha, tá? A linha. Entre A e a linha. Teta também, não é? Teta. E agora? E a velocidade angular? Quem tem maior velocidade angular aqui? O carrinho? Elas são iguais. Elas são iguais. Elas são iguais. Deu para entender a relação? Porque na velocidade... Cadê? Deixa eu buscar lá o negócio lá. Cadê? Que é o transferidor. Na velocidade angular, se uma partícula percorre o mesmo percurso, o mesmo ângulo de que uma pessoa aqui dentro, a velocidade angular, por exemplo, aqui do B, ela é igual à velocidade angular de A. É igual. Velocidade angular. Já a velocidade linear, a velocidade B, para que chegue ao mesmo tempo, né, no mesmo ponto de onde eles saíram,
a velocidade de A ela tem que ser menor que a velocidade B. Ou seja, a velocidade B é maior que a de A. Certo? Deu para pegar a ideia? A diferença entre velocidade linear e velocidade angular? Pegou legal? Sim, professor. Aí, agora a gente vai lá nos exercícios do CIS da vida aí. Por exemplo, eu peguei isso aqui, tá lá na apostila de vocês, tá? Na apostila de vocês. Acho que vocês têm aí. Se não tem, acho que eu passei para vocês, né? Lá diz o seguinte, ó, a lixeira de fita é uma ferramenta utilizada em marcenaria para dar acabamento na madeira após ter sido cortada. É constituída por dois cilindros que mantém essa fita, mantém tensa uma fita coberta com material abrasivo. Bem aqui é uma lixa, né? Esse cara que fica rodando, aí o cara começa a lixar a madeira aqui em cima, né? Um desses cilindros gira livremente em seu eixo, enquanto o outro tem o seu eixo conectado a uma polia. Tá aqui a polia, ó. A que se conecta por meio de uma correia montada cruzada a uma polia B, presa ao motor conforme a figura 1. Então isso aqui é um problema do cis que caiu, tá? Agora, se a polia do motor B, se a polia do motor B for trocada por outra de diâmetro maior, e a correia for montada sem ser cruzada, como mostra a figura 2, o ponto indicado na figura terá uma velocidade linear relativamente à montagem original. Ou seja, o que ele quer saber? Ele quer saber como é que vai girar a polia aqui, né? Olha só, veja bem. Aqui, ó, deixa eu aproximar aqui assim. Aqui, ó, essa polia aqui, ela está girando para lá, certo? Está girando para lá. Então, se ela gira para lá, ela vai puxar essa cordinha para cá. E essa linha vai correr para lá, ó. Tudo bem? Então, se essa cordinha vai ir para lá e essa vai vir para cá, para baixo, então essa correia aqui de cima, essa polia aqui de cima, ela vai girar, concorda que ela vai girar no sentido horário, né? Vai girar no sentido horário. Então, essa polia aqui, ela vai girar no sentido horário também, ó, esse negócio aqui. Se ela gira no sentido horário, esse ponto P aqui, ele está indo para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, para a direita. Isso, está vindo aqui para a direita, ó. Certo? Beleza. Então tá. Aí é o seguinte, ó, agora vamos avaliar isso aqui. Aí essa polia aqui foi trocada, certo? Ela foi trocada por uma polia maior, tá bom? Algo desse tipo aqui, ó. Trocada por uma polia maior. Aí o que ele quer avaliar? O que ele quer avaliar? Ó, terá sua velocidade linear relativa à montagem original, o quê, né? Então é o seguinte, vamos avaliar aqui, ó. Tu percebe o seguinte, como ele aumentou a polia, se ele aumenta a polia, veja o que ele está pedindo. Ele está pedindo para a gente avaliar a velocidade, o quê? Linear, certo? Velocidade linear, quanto maior é o raio, maior é a velocidade linear, né? Então é o seguinte, olha lá, a polia essa daqui, ó, ela tá correndo aqui no sentido anti-horário. Então essa correia ela vai ir para lá, ó. E essa daqui vai vir para cá, certo? Isso quer dizer que essa polia aqui ela vai girar aqui no sentido anti-horário. Então, esse carretel aqui, ó, ele vai girar também no sentido anti-horário. Esse ponto P aqui, ele vai para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Ele vai para a esquerda. Ele vai para a esquerda. E a velocidade dessa polia aqui, ela vai aumentar ou vai diminuir em relação a essa aqui? Vai aumentar, Por quê? porque a velocidade linear é maior. Isso, porque ele aumentou também
A polia B. Ele aumentou o raio, né? Tá. E aí, qual a opção aí que vocês acham? Como É, mostra a figura 2? é a letra I. Letra E? Então ele vai ter o ponto P, né? Aqui. Terá sua velocidade linear. A gente já sabe que ele vai aumentar a velocidade, porque ele aumentou a polia. Então é a letra A letra E, né? Aqui, maior. Movendo-se para a esquerda. Pronto. Bom, fechamos aqui na letra E. Deu para entender o conceito, pessoal? Como é importante você saber para trabalhar numa questão. Isso daí, por exemplo, não é uma questão difícil, mas você tem que ter a noção de velocidade linear e de velocidade angular, certo? Nesse momento aí, nessa questão, ele só mexeu com velocidade linear, só, tá? Só mexeu com velocidade linear, tá bom? Então, essa questão aí, ela é bacana. Agora, olha só, ela caiu em 2018. Aí eu peguei também uma lá da apostila, que eu passei para vocês, essa criança aqui, ó, de 2019. Olha lá, lembra do esquema lá da bike, né? Esquema da bike. Então, se liga. Cadê? Ó. Numa bicicleta, os pedais estão unidos a uma roda dentada chamada coroa. Tá aqui a coroazinha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Como mostra a figura. Veja que aqui tá a coroa e aqui tem um pedal, né? Tá. Ele diz aí, sabendo que os pedais e os dentes da coroa completam uma volta ao mesmo tempo. Uma volta ao mesmo tempo. Uhum. Pode-se afirmar que as velocidades lineares e angulares e a frequência de ambos, nessa ordem, meus queridos, o pedal está aqui, ó. O cara vai pedalar aqui no sentido horário. A coroa está indo para cá, ó. E o pedal está vindo para cá. O que eu posso afirmar com relação às velocidades do pedal e da coroa? O que eu posso afirmar? Tá. Eu diria que as velocidades lineares do pedal é maior. Peraí, deixa eu notar. Velocidade linear. No pedal é maior. Tá. Então, o V do pedal é maior do que quem? É maior do que a coroa. A velocidade da coroa. Por que mesmo que ela é maior? Porque tem um raio maior. Porque tem um raio maior. Isso. O pedal está mais longe lá, então ele vai ter um raio maior, né? E sobre a velocidade angular. São iguais. São iguais. A velocidade do pedal angular é igual à velocidade angular da coroa. Certo? E a frequência? São iguais também. São iguais, porque só vai dar uma volta aqui, né? Tá? É uma volta no intervalo de. Por que eu posso afirmar que a frequência é igual, gente? Porque está dizendo aqui, ó, ao mesmo tempo. Tá? Então ele completa uma volta no mesmo tempo. Isso é frequência, né? Então a frequência é igual. Então a frequência do pedal é igual à frequência da coroa. Certo? Onde que se encaixa aqui? Qual é a E também. letra I? A velocidade linear é diferente por causa do raio. A velocidade angular é igual, porque eles vão completar o mesmo ângulo. Se eles der uma volta, eles vão completar o mesmo ângulo. E como é uma volta ao mesmo tempo, então a frequência é igual. Então só pode ser a letra E. Certo? Pessoal, ficou claro sobre velocidade linear, velocidade angular para vocês? Tá claro? Esse é um tópico, como você percebe, ele cai no vestibular. Gente, caiu 2019, galerinha. 2019, pessoal. Cai 2020, é óbvio que o cara tirou vários assuntos, ele colocou lá, olha, de primeira, supetão lá, pô, velocidade angular.
movimento circular uniforme, então vai cair, certo? Mas, como eu disse para vocês, as questões do CIS, elas não são questões difíceis, mas é necessário uma análise, você analisar bem essas questões aí, tá bom? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço a presença de vocês mais uma vez e a gente se vê na próxima, tá bom? Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.